O futuro do Instagram, ele não vai ser bom nem para os criadores e muito menos para os usuários. E calma que eu não tô falando do futuro daqui 10 anos, eu tô falando nas próximas semanas. Porque o que a gente tanto falou durante todo esse ano das mudanças que estavam sendo implementadas iriam levar ao que acabou de ir pro ar para alguns usuários e logo mais vai ser disponibilizado para todo mundo. O Adam Mansouri, o head do Instagram, que adora ficar publicando e falando sobre como os criadores de conteúdo deveriam se comportar na plataforma, comentou oficialmente uma atualização que vai levar a essa mudança, mas calma, eu já vou te explicar e também olhar o que a gente pode fazer como criador de conteúdo e também sempre como usuário, mas tudo isso depois da nossa vinheta. Let's now make peace. Bom, criadores, a gente já vem falando muito sobre como a vontade do Instagram, principalmente do Meta, manter a sua relevância tem levado ele a fazer determinadas atualizações, principalmente querendo competir com o TikTok. Semana passada a gente viu o próprio Meta também anunciando que o Facebook ia ter uma mudança algorítmica para estar mais alinhado aos padrões de consumo do TikTok. E quando eu digo isso, tu já sabe o que pensar. Conteúdo sensacionalista, conteúdo que pode muitas vezes contém desinformação, conteúdo extremamente acelerado e conteúdo que a gente pode aqui resumir tudo nos famosos brain rots. A gente já viu que no Instagram os conteúdos curtos eles ganharam muito espaço e é muito o contrário do que a gente gostaria da plataforma. E isso já é um exemplo claro de que a plataforma, apesar dela comentar, apesar dela dar a ideia de ela ser colaborativa, de que ela escuta os criadores, ela sempre vai guiar com um único objetivo, que se nos acompanha aqui na classe de Creator, tu já sabe, que é maximização do seu lucro. Então, pensa comigo, meu querido criador. O que tu acha que faz a pessoa manter-se assistindo mais tempo conteúdos dentro de um aplicativo? Uma foto da tua tia no verão passado que ela tá fazendo um TBT para relembrar, ou um vídeo extremamente acelerado de um influenciador profissional te mostrando a receita que vai fazer tu ficar magro em 5 dias, comprovado pela ciência? O que vocês acham que vai ter mais resultado na lógica das plataformas? E lembrando que a gente chama de lógica das plataformas, lógica algorítmica capitalista. A plataforma ela consegue muito bem e está muito feliz com esse resultado desse vídeo, porque ela não faz jus de mérito, ainda sendo assim meio utópica, ela não faz jus de mérito se aquele conteúdo é melhor ou é pior. Se um tem mais resultado em manter o usuário assistindo, gerando mais engajamento, fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo lá dentro, é esse conteúdo que vai ser impulsionado. Então a gente já está vivendo as plataformas há uns 20 anos e isso fez com que a gente ensinasse criadores de conteúdos a se adequarem a esta lógica. E é por isso que a gente vê tanta gente querendo ensinar a viralizar. Eu sempre falo, viralizar é muito fácil. Faz a maior bobagem, baboseira, faz um rage bait que tu vai viralizar. Mas isso não importa, essa é a lógica que a plataforma traz, mas que não vai te garantir uma sustentabilidade na criação de conteúdo. Tu até pode viralizar hoje, amanhã, mas isso não constrói a tua comunidade. E aí se tu quer saber a diferença de comunidade e audiência, fica tranquilo, logo mais sai um aulão aqui no Classe de Creator. Mas voltando à nossa atualização de hoje. Nos últimos anos, principalmente com a chegada do TikTok, o Instagram focou muito no Reels. A gente viu até sair o IGTV, aumentando a duração dos Reels e focando principalmente em divulgar conteúdos que estejam adaptados a esse formato. Isso permite a gente entender muito claramente como o usuário, como a audiência entende a plataforma e como ela é diferente de como a plataforma entende-se de si mesma. E isso tem uma explicação muito clara. A plataforma construiu essa percepção. E essa percepção é de que elas ainda são plataformas de redes sociais. Aquelas que a gente conheceu lá em 2010 e que utilizava para conversar com amigos e famílias e, claro, consumir um entretenimento. As plataformas de hoje, elas são muito mais associadas a uma plataforma de publicidade. Ou seja, ela utiliza a mesma lógica da televisão, por exemplo.
ela precisa criar um conteúdo, ela precisa ofertar um conteúdo que faça com que uma audiência assista um espaço publicitário. E o produto delas é a venda do espaço publicitário. Ou seja, o cliente dela são os anunciantes e o produto dela é a atenção de quem assiste. E é por isso que o algoritmo trabalha tanto na retenção das pessoas, porque assim elas assistem mais anúncios e assim elas entregam mais lucro para os donos da plataforma. O problema é que a gente já sabe onde leva isso. Uma sociedade extremamente ansiolítica, a pressão pela publicação, a própria desregulamentação da profissão que cria estes conteúdos, porque agora, com a ideia descentralizada da internet, ela sequer paga pela produção desses conteúdos. A maioria dos criadores de conteúdo no Brasil não conseguem ser remunerados pelo seu conteúdo, poucos são aqueles que conseguem viver do seu conteúdo. E aí, essa atualização do Adam Mosseri que a gente vai olhar agora, ela deixa muito clara essa contradição. A plataforma ela quer forçar cada vez mais o auge de ser uma plataforma de publicidade, que o que a gente conhece hoje, o que mais consegue manter o usuário, que mais vem ganhando tempo de tela, é o TikTok. E isso vai de todas as formas que o TikTok faz, sendo uma delas a forma de organização do próprio aplicativo, né? A experiência do usuário ao abrir o aplicativo. No TikTok tu sabe, quando tu abre o aplicativo, tu cai direto num conteúdo que tá ali na aba For You. E só a diferenciação de tu cair na aba For You para a aba dos seguidores muda muito o resultado de quando tu abre o aplicativo. Na aba For You, os conteúdos eles são por recomendação algorítmica, que é o que a gente tem hoje de mais avançado, que descobre o conteúdo perfeito para ti. E aí quando tu termina de assistir esse, tem mais um embaixo, tem mais um embaixo, tem mais um e também se conecta com o feed infinito. Enquanto no seguindo, tu só vai encontrar os conteúdos de quem tu segue. Só que olha só, isso tem um limite, afinal talvez tu siga 10 pessoas e essas pessoas publicam 2 vezes por mês. E claro, a plataforma não consegue induzir os conteúdos que tu gosta. Porque isso é uma das coisas que mais acontecem, que é a própria ideia de que não, pera, eu gosto disso, tem os meus gostos, eles são particulares. Mas na prática o que a gente vê hoje é que pela lógica algorítmica que a gente citou aqui, as plataformas ainda conseguem inclusive influenciar os gostos da audiência. E tudo isso está associado à capacidade delas de escolher os conteúdos que tu vai assistir em seguida. Então calma, sei que eu falei um monte de coisa, mas é que tudo isso vai se basear para atualização, que é o seguinte: o Instagram agora ele vai focar quase que definitivamente nos conteúdos curtos. Então vamos olhar a atualização, é bem legal porque a gente já consegue ver até um feedback da comunidade e aí a gente já consegue perceber quanto que ninguém quer essa atualização. As únicas pessoas que querem essa atualização são as pessoas donas do Instagram. E o porém, entretanto, todavia, é que ela vai acontecer, ela vai pro ar e daqui 2 anos, quando a gente começar e continuar lutando contra essa lógica, vão dizer que a gente está lutando contra o avanço, que isso é a fronteira do conhecimento. Sendo que na realidade é aquela que a gente brinca e eu te digo, eu duvido que hoje a gente precise de pessoas mais viciadas em celular, pessoas assistindo mais conteúdos. A gente não precisa disso. A gente precisa de uma redistribuição do formato que a gente produz conteúdo, que a gente produz cultura distribuída digitalmente. Isso sim. Hoje as plataformas já teriam uma capacidade muito grande de descentralizar tudo isso, mas calma que isso é para outro vídeo. Então basicamente é isso aqui, que é algo que provavelmente tu já tá por dentro do que tá acontecendo, porque se tu acompanha a Class Creator, a gente tá falando isso há um bom tempo já, que é a atualização. A gente tenha um foco muito grande nos Reels. Não só nos Reels e na DM. Por que na DM? Porque na DM eles entendem que ainda tem uma forma de manter as pessoas na plataforma se elas utilizarem o compartilhamento de conteúdo na DM. E eles ainda conseguem se mascarar na ideia de somos uma rede social. Afinal, tu tá se conectando com as pessoas. O ponto hoje que se tem na utilização do Instagram na DM é no compartilhamento de conteúdo. Ou seja, eles ensinaram tanto os criadores a criar conteúdos que sejam compartilháveis, como eles ensinaram os usuários que o padrão de consumo, padrão de uso da plataforma é o seguinte: tu vai assistir conteúdo no Reels, quando tu gostar desse conteúdo tu vai dar um like, quando tu achar que faz sentido tu vai comentar, mas principalmente tu vai compartilhar com os teus amigos. Sabe por quê? Porque quando tu compartilha com o teu amigo, esse teu amigo que provavelmente talvez não estivesse no Instagram, recebe uma notificação. Ele clica nessa notificação, assiste o teu vídeo e aí tu já percebeu, né? Que
tu trouxe mais uma pessoa para dentro da plataforma. E aí o que acontece? A gente está muito alinhado a essa lógica capitalista algorítmica que a gente acabou de falar, que é gerar cada vez mais e mais e mais audiência, mais volume, para as pessoas ficarem assistindo mais vídeo, mais conteúdo, mais lucro, e esse é o objetivo das plataformas. Então, a gente aqui, como classe creator que opera nessa lógica plataformizada, a gente precisa se adaptar a ela, entender como jogar o jogo para subverter ele mesmo. Isso quer dizer que a gente, por exemplo, a partir de agora, a gente tem que mudar um pouco como é a criação de reels. Só para quem não ficou claro ainda, basicamente o que vai acontecer é isso aqui, né? A gente tá vendo aqui, ó, como vai ser o Instagram. Tu vai rodar para a esquerda, tu vai trocar pro feed do reels, que vai ser o principal feed. Depois tu vai trocar para a DM, então repara ali, estamos com o feed, trocamos direto para a aba do reels. Depois trocamos direto para DM e acabou. É isso o aplicativo, é isso que o Instagram quer de ti hoje. No feed ele tá ali só para dizer que ainda tem a opção de tu consumir o feed e também dos stories, tá? Pode ter certeza que se o Instagram conseguisse encontrar uma forma de ainda ter alcance nos stories e visualização no Reels, ele teria feito essa atualização. Esse é o auge do que eles conseguiram trocar, para que as pessoas utilizem ainda mais. Repara que o Instagram quer que tu use ainda mais o Reels. E aí tem a ideia de que, meu Deus, é só o Felipe que tá achando isso. É o Felipe, vozes da sua cabeça, né? Ele fica lendo livro, fica fazendo vídeo, ele não conversa com ninguém. Será mesmo, meu querido? Porque o que a gente vê de retorno da comunidade que segue, né, o Mansory aqui no post, é isso aqui. Tá traduzido, então repara que talvez tenha alguns errinhos, tá? O TikTok já existe, o Instagram deveria dar mais ênfase à fotografia novamente, tá? O comentário com mais like. E é aquilo. A plataforma, ela não faz o que a audiência quer. A audiência é passiva. Ela recebe as atualizações, ela pode, uma pequena bolha que nós fazemos parte, vai criticar, mas ela consegue induzir a forma que o usuário interage com a plataforma, mesmo que ele não esteja satisfeito. Afinal, são monopólios. Tu vai mudar de rede social? Todos os teus amigos, familiares, eles estão naquela rede social. Por que não muda? Porque são monopólios. Aqui as pessoas pedindo aba somente com fotos, né? E aqui, ó, a Isa coloca: o Mansory nunca recebe nenhum feedback positivo quando anuncia essas atualizações. Nenhum único comentário aqui aprovando a ideia. E mesmo assim, ele continua piorando o Instagram. Só que os números de usuários de conteúdos publicados de pessoas no Instagram, o tempo de tela do Instagram só aumenta. Por quê? Na verdade, queremos menos algoritmos, mais feed cronológico, que também seria, não é o ideal, é longe do ideal, mas já seria melhor. Melhores verificações de propaganda e IA. É isso, né, gente? Ninguém tá satisfeito, não faz sentido pra ninguém essa atualização só pro Instagram. O Instagram, quer dizer que você prefere ver mais vídeos de contas aleatórias e não das que você realmente gosta? Entendi. Então, e aqui repara, ó, caraca, que bizarro, olha isso que eu acabei de falar pra vocês. Caraca, que louco, eu não tinha visto esse comentário. Que é o seguinte, tá? Esse comentário aqui do Katango, eu não vou tentar falar o nome, que basicamente é uma atualização que no Instagram chegou primeiro pro celular dele. Vocês sabem que isso é muito comum, só que olha isso que eu falei. Assim que o Instagram conseguir inserir uma forma de ter um feed só que te leve direto pra aba do Reels, ele vai fazer. Ele só não faz por causa dos stories, e olha esse exemplo. Mas é basicamente aqui, ó, abriu o feed no Instagram, os stories em cima, rolou pra baixo, já começa o feed de Reels. Pra mim é isso aqui que o Instagram quer. E é bizarro eu comentar isso, e isso aqui já tá em fase de teste do Instagram. Às vezes nem eu acredito na capacidade do materialismo dialético histórico. É bizarro, gente, é inacreditável, tá? Que tal simplesmente mostrar os nossos conteúdos para o público que literalmente levamos anos construindo? Parece que essa é a única coisa que as pessoas realmente querem. As pessoas não controlam. Elas são controladas pelas plataformas. As pessoas podem opinar. E nem dizer ou não dizer não faz diferença. A plataforma vai seguir naquilo que dá mais lucro e ponto. Ó, as pessoas, por favor, dê a opção de ocultar Reels. Também, por favor, dê a opção de ocultar sugestões de conteúdos baseados em algoritmos. Gente, isso aqui nunca vai acontecer. Tá? Nunca vai acontecer. Nunca. Tudo que queremos é ver fotos dos nossos amigos em ordem cronológica. Você sabe disso. Você simplesmente ignora e continua tentando nos dizer que todo mundo quer os Reels. Não, você apenas priorizou Reels. Então é claro que eles têm desempenho melhor. O TikTok já existe. Isso aqui é legal porque olha o comentário
cínico, falso, propagandista, ideológico do Mansory, que é o head do Instagram. Em breve você verá a opção de experimentar as novas abas do Instagram. A primeira aba ainda é Stories e Feed, tá? E aqui que eu digo, esse ainda eu acho que vai sair, tá? Eles só não encontraram uma forma ainda, mas ali daquele teste que a gente viu pode ser o resultado, mas ainda é Stories e Feed. O Reels é a segunda aba e a DM são a terceira. Agora você pode deslizar entre abas. Olha que fronteira do conhecimento, é isso que eu precisava. Pessoas passando fome, o aquecimento global torando, a gente entrando na terceira guerra por causa de um império que não está satisfeito em perder o seu poder político e econômico. Não, mas o que eu preciso é um feed para fazer assim. É isso que é o futuro, é para isso aí ó, que a gente progrediu. E ainda ele continua, estamos organizando um aplicativo de acordo com o que as pessoas mais usam, que tem sido cada vez mais Reels e DMs. É óbvio. Eles escancaram isso, colocam isso para todo mundo, incentivam isso, mudam o algoritmo para isso. E quem diria que é o resultado? Aí eles usam o resultado da mudança óbvia deles como propaganda para intensificar ainda mais. É uma lógica assim que... Aí ele botou: sei que esse tipo de mudança pode levar tempo para se acostumar, então estamos dando às pessoas opção de experimentar antes de implementarmos. Se você estiver testando, me conte o que achou. Achei uma... Isso aqui que eu achei, Adam Mansory, que tá horrível. Tá horrível. Vai só piorar o que a gente já conhece hoje da sociedade de plataformas. Então tá, cansei desse negócio, não vou mais assistir, ver esse... Eu quero saber de ti aí, criador. Comenta o que tu achou. O que isso quer dizer pra ti? O que quer dizer? Porque a gente sempre trata aqui que o principal é a gente trazer consciência, a gente trazer crítica, a gente trazer uma visão crítica sobre essas mudanças que a plataforma faz, mas ao mesmo tempo a gente só vai conseguir construir relevância além, né, da nossa organização aqui na Class Creator. Então se tu não tá organizado, quer fazer parte, é só tu escrever aqui com o teu e-mail, que tu vai receber todas as novidades, tudo que a gente tá organizando diretamente no teu e-mail e como fazer parte. Mas também utilizar essa lógica para divulgar o quão falha ela é. Porque nós somos infelizes com essas plataformas. A gente só é ensinado a não criticá-las, a entender que não, pera, isso tem 1 milhão de pessoas utilizando, e é muito mais, né? Não vamos criticar, afinal deve ser só eu que sou o problema. E aí a gente vê pesquisa atrás de pesquisa mostrando quão ruim a sociedade está com essas plataformas operando na liberdade que elas têm hoje. Na prática, pra gente, os conteúdos criados, eles têm que continuar sendo aquilo que a gente acabou de dizer. A lógica algorítmica, ele ainda obriga que teu conteúdo seja rápido, dinâmico, ele tenha como base uma relação que possa ser compartilhável, porque isso no Instagram, se ele conseguir realmente ter envios, é muito positivo. Não quer dizer que todos os teus conteúdos eles têm que ser compartilháveis, e sim entender que aqueles conteúdos que têm o objetivo de viralizar, de falar com mais pessoas, este sim, quanto mais eles conseguirem ser compartilháveis, mais adaptados eles estão à lógica algorítmica que vai reger o Instagram ainda mais no futuro e, consequentemente, mais pessoas vão acessar o teu conteúdo. Isso quer dizer que tu só tem que fazer conteúdo de topo de funil, que a gente chama, que são esses conteúdos que falam com uma larga audiência? Muito pelo contrário. Esses conteúdos eles têm que servir como forma de atrair a tua verdadeira audiência, que vai se relacionar contigo muito além de vídeos curtos, sensacionalistas e rápidos. Vai ser aquelas pessoas que vão assistir teus stories, depois vão engajar contigo nos comentários e depois, eventualmente, serão as pessoas que vão te apoiar comprando um produto que tu indica, apoiando diretamente por uma campanha de financiamento coletivo e por aí vai. Então o Instagram, ele não vai mudar essa lógica. A gente vê muito pelo contrário, né? Cada vez mais o TikTok e o Instagram eles estão absorvendo essa demanda de creators, enquanto o YouTube está andando muito para profissionalização da criação de conteúdo. É uma dinâmica que muda muito rápido, as coisas acontecem semanalmente. Se tu quiser ficar por dentro das notícias, novidades, ter uma visão crítica, tu pode te inscrever aqui embaixo que na segunda-feira tu vai receber uma newsletter com todas as notícias comentadas que envolvem plataformas, tecnologia, política, para te ficar por dentro. E claro, tu também vai ficar já inscrito para quando é que a gente tiver movimentos, organizações, cursos novos, vídeos novos, tu vai receber no teu e-mail também. Quero saber de ti, criador de conteúdo, o que tu achou? Tá feliz com o Instagram desse jeito? Ele vai mudar ainda mais? Comenta aqui.